Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Tem sido uma alegria também poder estar aqui desde a sexta-feira e quero aproveitar essa oportunidade para agradecer ao MP, a mocidade dessa igreja, pelo convite, pela confiança, por essa oportunidade de estar com vocês participando, meditando na palavra do nosso Deus, aprendendo ainda mais sobre o Senhor e assim também nessa caminhada em conjunto com vocês, crescendo na graça e no conhecimento. Agradecer também ao meu querido amigo, reverendo Denis, pela confiança, por ceder o púlpito de sua igreja, permitir que nós estivéssemos aqui. Isso é graça do nosso Deus, que o Senhor continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família e também a essa amada igreja, ao seu conselho e todas as sociedades internas. Eu quero convidar você a que abra a sua Bíblia no livro do Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, leremos dos versos 21 a 37, e eu convido você que à medida que você encontrar o texto sagrado do Evangelho, Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 37, você se coloque de pé, para que assim façamos a leitura da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 5, versos 21 a 37, leremos alternadamente. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Amém. Palavra do nosso Deus, você pode se assentar. Nós temos conversado desde a sexta-feira sobre essa continuidade entre Antigo e Novo Testamento. E eu comecei falando justamente sobre a questão da inspiração,
A mesma inspiração que moveu os profetas, que moveu os salmistas, que moveu Moisés e outros escritores sagrados a registrarem aquilo que o Espírito Santo falava aos seus corações, chega até nós, preservado pelo próprio mover de Deus, por meio do seu Espírito, e assim nós temos a confiança, nós temos a certeza de que quando nós tomamos a Bíblia na nossa mão, nós estamos tendo contato direto com aquilo que Deus quis nos revelar, com aquilo que Deus planejou trazer ao nosso conhecimento. Eu também falei que muitas vezes se entende com uma certa tensão entre o Antigo e o Novo Testamento, como se o Antigo pudesse ser desprezado, pudesse ser esquecido. Nós vemos no Antigo Testamento uma coletânea de leis, de regras, enquanto nós hoje falamos e dizemos com razão que estamos debaixo da graça. E parece que para nós, brasileiros, temos uma certa facilidade de dizer que, de fato, algumas leis a gente pode esquecer. Porque no nosso país, seja cultural, eu não sei explicar, mas acontece um fato interessante que existem leis que entram em vigor, são cumpridas, existem leis que entram em vigor, mas são plenamente ignoradas. Nós dizemos simplesmente que a lei não pegou, não caiu no gosto popular, não foi aceita, não foi assimilada. A lei existe, está lá, promulgada, está em validade. Tem as penas, as punições previstas para aqueles que não seguem aquela lei. Mas simplesmente, para nós, não faz diferença. A lei não pegou. E parece que em alguns momentos nós tratamos a lei de Deus dessa maneira. Aquilo que interessa, nós assimilamos, guardamos, aplicamos, mas aquilo que não interessa é semelhante às leis que não pegam no nosso país e a gente vai deixando para lá. E é interessante que o texto que nós acabamos de ler, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 37, nós encontramos Jesus no seu Sermão da Montanha, um texto que abrange os capítulos 5 a 7 do Evangelho, que traz um longo discurso de Jesus, que ele tem por finalidade educar o povo, ensinar as pessoas que estavam ali próximas a ele, estavam seguindo. Jesus tem o foco do seu ensino em anunciar a boa nova, que é a chegada do reino de Deus. Jesus não tem como objetivo que o seu sermão se torne um manual de preceitos abrangentes, não quer que se torne uma regrinha de faça ou não faça, mas ele quer oferecer e ele aplica diversas ilustrações para aquelas pessoas, ilustrações de vida que são condizentes com o reino de Deus e com o significado, com o sentido e com a prática de vida daquelas pessoas, para que elas possam entender e aplicar na sua vida. O Sermão da Montanha é um indicador de direção. E assim, todos os ensinos que nós encontramos de Jesus vão nessa mesma visão. Elaboram a visão do reino de Deus, de como deve ser a vida daquele que é chamado para viver no reino de Deus, e ao mesmo tempo entender como isso se aplica à sua vida. E nessa passagem que nós lemos, a chave para desvendarmos, para entendermos com clareza o que Jesus tem a dizer, se encontra justamente no versículo anterior, que nós não lemos, o versículo de número 20. Quando Jesus fala, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. É com essa chave que Jesus passa então a ensinar aquela multidão sobre alguns ensinamentos, alguns mandamentos que eram comuns, que eram repetidos, que eram conhecidos por todas aquelas pessoas, mas que estavam sendo explicados ou aplicados com uma chave errada, com um padrão errado, com a justiça dos fariseus, uma justiça que não apontava para o espírito verdadeiro da lei. Com isso, Jesus então passa a falar sobre pecados que são conhecidos como o assassinato, o adultério, o juramento, vingança, o amor ao próximo, tudo isso nos versículos posteriores a esses que nós lemos. Jesus ele segue o padrão de ensino rabínico.
Ele vai falar: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E alguns acham que quando Jesus faz essa citação, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo, parece que ele está contrapondo o seu ensino ao que foi dito. Não é isso. Jesus relembra o que foi dito, relembra o que foi promulgado na lei, e ele então amplia e aprofunda. Ele vai radicalizar o ensino, ou seja, levá-lo à sua raiz, levá-lo à proximidade da originalidade. Jesus se apropria das Escrituras, da lei, para então ensinar o povo sobre a vontade de Deus. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos Jesus ensinando sobre uma série de situações, uma série de preceitos que tantas vezes pode fugir do nosso controle, ou muitas vezes nós somos levados a imaginar que isso já não se aplica mais. Afinal de contas, nenhum de nós aqui é assassino. Mas será que temos entendido, de fato, o significado da lei antiga, dos 10 mandamentos, e da sua validade para nós hoje? Nós precisamos voltar e entender o que a velha aliança nos ensina por meio da lei, e entendermos como a nova aliança aplica essa lei para as nossas vidas hoje. Por isso nós precisamos, seguindo dentro dessa temática que foi proposta pela conferência, entender o novo velho mandamento. Entender o velho novo mandamento. Aquilo que parece velho, antigo, na verdade, nos traz novidade, nos traz um novo ensino, uma nova forma de entender. Por isso nós precisamos aprender esse velho novo mandamento. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, para a abrangência dessa lei, para a sua validade, é que esse velho novo mandamento tem como seu alvo, tem como a sua raiz, como centro do seu ensino, o amor para com o irmão. É interessante pensar sobre isso, e Jesus ele vai tomar parte dos mandamentos, e ele chama a atenção dos seus ouvintes que toda a lei tem um objetivo que está implícito, mas que se torna claro quando você examina os mandamentos e percebe que cada um deles é direcionado para não se tornar um conjunto de regras restritivas ou coercitivas, não para ser aquele conjunto de regrinhas, faça ou não faça, que você pode fazer uma lista e dizer: eu não faço isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro, tenho de fazer, tenho que fazer. A lei de Deus não tem esse objetivo, mas a lei de Deus revela que o seu objetivo é nos levar a colocar em prática o amor para com o próximo, o amor para com o nosso irmão. O reformador João Calvino, ele aponta para esse fato, quando ele está discorrendo sobre esse texto do Sermão do Monte, e ele vai dizer que a doutrina da lei não apenas começa, mas traz a perfeição. Uma vida santa pode ser inferida a partir de um único fato: que Deus exige um amor perfeito de Deus e do próximo. Quem possui esse amor não deseja nada além da mais alta perfeição. A perfeição que Calvino está falando aqui é justamente entender que é a prática correta dos mandamentos, não como uma forma de nos tornar merecedores, como se a nossa salvação dependesse disso e fosse pelas obras, mas sim como aqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus, como aqueles que foram habilitados para exercer o amor de Deus e assim demonstrar esse amor aos nossos irmãos. Aquilo que deveria parecer bem simples de ser realizado, ou seja, amar o nosso irmão, não é. É bem complicado muitas vezes, porque nós somos corrompidos pelo pecado, somos pessoas difíceis de lidar, e Jesus mostra isso, por tantas e tantas vezes, de tantas e tantas maneiras.
Jesus demonstra e aponta e nos faz perceber que somos corrompidos pelo pecado. E muitas vezes isso acontece achando que nós não estamos fazendo nada demais. Achamos que nós não estamos cometendo crimes terríveis contra os nossos irmãos, que estamos cometendo afrontas contra Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo vai mostrar essa verdade de uma forma absoluta. E Ele toma como base 2 mandamentos que são amplamente conhecidos e citados, mas mandamentos também que referem, que nos fazem perceber o que nós poderíamos considerar como o máximo de afronta, o máximo de gravidade. Quando Ele diz e toma os mandamentos: não matarás e não adulterarás, contra a vida do outro e contra a vida da união conjugal. Jesus toma esses 2 mandamentos, que vão também nos mostrar que eles se ligam de forma imediata, como nós podemos realizar de fato ações nefastas contra alguém. Podemos nos tornar criminosos, traidores, mentirosos. Jesus aprofunda essa noção, dizendo que não é apenas você não matar, não é apenas você levantar a mão contra o irmão, não precisa empunhar uma arma, ou literalmente tirar a vida do outro, ou então elaborar um plano refinado para executar uma traição conjugal. O que Jesus faz é apontar que as intenções perversas do nosso coração se tornam evidentes e assim são igualmente desastrosas. Um olhar impuro, em palavras destrutivas. Jesus usa um exemplo que pode parecer tão simples e para nós parecer até sem sentido. Ele fala: quem chamar o seu irmão tolo. Mas isso, Jesus está mostrando que as nossas palavras, elas podem trazer efeitos catastróficos, destruidores na vida das outras pessoas. O termo original que Jesus utiliza lá no grego, que é trazido do aramaico, é raca. E esse termo é justamente a ideia de alguém que não possui senso, que não tem nada na cabeça. E você pode pensar em outros sinônimos. E ao se referir assim a alguém, aquela pessoa ela estava sendo colocada e apresentada como sendo alguém completamente incapaz. A sua reputação poderia ser jogada fora. Ela poderia cair em descrédito. Jesus demonstra que a forma como nós nos referimos aos nossos irmãos, como nós agimos com a nossa família, como nós nos referimos uns aos outros, pode sim, de fato, se tornar semelhante à prática do assassinato, do homicídio. E Jesus não alivia, porque Ele vai dizer: quem assim proceder, estará sujeito a julgamento e o castigo do inferno. Para você entender o que Jesus está falando, Ele vai usar um termo também de uma localidade chamada Gina. E esse é o termo original que Jesus utiliza. E o William Barclay, um comentarista bíblico, ele vai ensinar que a condenação desses atos, para as pessoas entenderem, além desse julgamento, ao ser jogado no inferno, Jesus está se referindo a um lugar, um vale que se localizava no sul de Jerusalém, aonde era jogado todo o lixo da cidade, animais mortos, criminosos mortos, e esse lugar queimava de forma ininterrupta. Jesus, Ele mostra e Ele fala para aquelas pessoas o que acontece, de fato, para aqueles que não guardam a lei, para aqueles que não estão dispostos a entender que o sentido da lei, o espírito da lei, é justamente demonstrar e praticar o amor ao próximo, o amor ao irmão. É ser lançado ou ser condenado a esse lugar de castigo doloroso. Jesus pinta com cores vivas, porque Ele quer
que nós entendamos a gravidade do nosso pecado. Jesus quer que nós entendamos que quando nós pecamos, quando nós não demonstramos amor para com o nosso próximo, nós estamos agindo contra Deus, nos tornando assim pecadores, criminosos. O plano de Deus a nos conceder esse velho novo mandamento, não é promover uma novidade, fazer uma revisão, uma releitura dos mandamentos, mas como nós entendemos a partir do ministério terreno de Jesus Cristo, é entender que esse mandamento foi elaborado para nos ensinar sobre o amor ao próximo, ou nas palavras do próprio Jesus Cristo, que vos ameis uns aos outros. O apóstolo João, na sua primeira epístola, ele registra da mesma maneira como ele registrou a ordem de Jesus no seu evangelho, reafirmando a realidade de que a lei se revela naqueles que estão sob a luz de Jesus. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Ou seja, é a mesma ordem, o mesmo ensinamento que se encontra no livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O velho novo mandamento, meu querido irmão, minha querida irmã, foi nos dado desde a antiga aliança, para nos ensinar que nós devemos amar o nosso próximo. Esse é o objetivo de Deus. E esse amor precisa ser de forma plena, de forma sincera, de estendermos ao nosso irmão, de fato, a prática do amor, e agirmos para zelar pelo seu bem, não com palavras que podem destruir a vida, não com ações que podem nos colocar em nível de igualdade com os traidores, com os adúlteros, mas como aqueles que entendem o mandamento de amar uns aos outros. Esse velho novo mandamento também nos ensina que o seu objetivo está em guardar a integridade do coração do crente. Jesus chama novamente a atenção para os mandamentos, não apenas de promover o amor ao próximo, de ensinar o amor ao próximo, mas de promover essa integridade do coração do crente, tanto naquilo que ele fala, como também nas suas ações. Precisa refletir a integridade que há no seu coração, uma vez que é morada do Espírito Santo. No entanto, o que o Senhor Jesus Cristo vai nos mostrar é que também por causa da corrupção da nossa natureza humana, tantas vezes nós somos levados a deturpar até mesmo as próprias bênçãos que Deus nos concede, inclusive a própria lei de Deus, a própria palavra de Deus. Mais uma vez, o reformador João Calvino nos ajuda a enxergar essa realidade, quando ele vai dizer que está causando um grave dano a Deus, o autor da lei. Imaginar os olhos, as mãos e os pés sozinhos são treinados por ela para uma aparência hipócrita de boas obras. E que é apenas no Evangelho que são ensinados a amar a Deus com o coração. Não é apenas o Evangelho que nos ensina a amar a Deus com todo o coração, mas a lei nos ensina a amar a Deus com todo o nosso coração, a não termos uma vida de aparência, mas uma vida íntegra, na sua aparência e na sua prática. No entanto, o que o texto nos mostra é que por tantas vezes podemos ter uma vida marcada pela hipocrisia. E muitos têm a sua vida marcada pela hipocrisia. Por isso, mais uma vez, Jesus aprofunda o sentido da lei, a abrangência dessa lei que foi confiada ao povo por meio de Moisés no Antigo Testamento. Não importa apenas parecer íntegro, tem que ser íntegro.
E essa é a verdade que o nosso Senhor Jesus Cristo enuncia, de uma tal forma que pode até mesmo parecer chocante para alguns de nós. Jesus ele vai falar que se a sua mão direita, se o teu olho direito te faz pecar, ou se qualquer outro membro do seu corpo te faz pecar, corta fora. Corta fora. Arranca fora. Porque é melhor perder uma parte do corpo do que ir incompleto, do que ir completamente para o castigo do inferno. Lembra que eu acabei de citar Calvino falando? É ilusão, é hipocrisia achar que a própria lei vai treinar os nossos membros, mãos, pés, olhos, para obedecer sozinhos. O que Jesus nos mostra é que nós precisamos entender que a sua ordem aqui não é literal. Jesus não está falando para ninguém cortar as mãos. Jesus não está falando para ninguém cortar os pés, furar os olhos. O seu ensinamento não é um ensinamento literal, mas é entender que Cristo está querendo nos ensinar que não é mutilando o nosso corpo, mas a fim de obedecermos a Deus. Como o que mais de fato desejamos, deveríamos de forma pronta entender aquilo que nos impede de obedecer a Deus, empregar assim os nossos sentidos e assim entender que nós devemos cortar, arrancar, decepar da nossa vida tudo isso que nos impede de obedecer a Deus. Tudo aquilo que nos impede de entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí, quando você entende isso, você vai perceber que precisa mergulhar fundo no seu coração. Você precisa ir, de repente, aonde você esconde até mesmo de você. E perceber que práticas, que pecados, que pensamentos você precisa arrancar. Você precisa cortar e jogar fora. É disso que Jesus está falando. É entender que nós precisamos nos reconhecer que somos frágeis pecadores. Ainda que a nossa consciência venha a ser despedaçada por essa fragilidade, nós precisamos nos lançar assim diante de Deus, para entender, mais uma vez, como vai dizer Calvino, que Cristo está prescrevendo um remédio, isto é, que os homens ajam com sinceridade, pois a simplicidade da fala terá tanto peso quanto um juramento entre os quais não são sinceros. Sinceridade consigo mesmo, sinceridade uns com os outros, para reconhecer os nossos erros, para reconhecer que tantas vezes nós procedemos de forma mentirosa, de forma insincera. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Seja a expressão da integridade, da sinceridade. Nós precisamos falar a verdade um ao outro, sem usar de subterfúgios ou interesses egoístas, mas sermos íntegros e garantir essa integridade na presença do Senhor, sendo assim aprimorados por sua graça, pela ação do Espírito Santo. Nós precisamos entender, meu querido irmão, minha querida irmã, que a lei dada no Antigo Testamento, a lei agora repetida no Novo Testamento e explicada pelo Senhor Jesus Cristo, ela não sofre alteração, ela não sofre adição, mas ela é explicada. Deus nos concede a lei para guardar o nosso coração e nos ensinar sobre integridade, sobre uma vida plena, uma vida perfeita, uma vida equilibrada, para termos paz uns com os outros e paz com Deus. O velho novo mandamento também nos revela o amor de Deus para com o seu povo. E de repente você pode se perguntar, mas como assim a lei revela o amor de Deus para o povo? Se a lei me faz perceber pecador, se a lei traz com ela punições, como assim a lei revela o amor de Deus para o seu povo? Jesus está ensinando isso.
Mais uma vez, temos que entender que essa lei não foi dada para o povo para servir como um manualzinho de faça ou não faça, seja bonzinho com seus amiguinhos e você então vai ser recompensado. Os mandamentos nos foram dados para que pudéssemos conhecer o caráter santo de Deus. A lei nos reflete para nós o caráter de santidade de Deus, sua santidade absoluta, para que pudéssemos assim perceber o seu amor ao nos guiar e ao nos corrigir. O apóstolo Paulo vai nos ensinar, escrevendo aos Gálatas, que a lei nos serve como aio, como guia para chegarmos a Cristo. É a lei que nos faz entender que somos pecadores, que somos criminosos contra Deus, que ofendemos a Deus e que somos incapazes de agradar ao nosso Deus. Esse propósito nunca será modificado. Calvino fala sobre isso, ele diz que Deus fixou uma vez a regra da vida, que Ele nunca a retrairá. Mas uma vez que a lei foi corrompida por falsas exposições, precisou então voltar para retirá-la desse significado profano. Cristo então justifica a lei contra essas corrupções e aponta o seu verdadeiro significado. É o que Ele faz aqui no Sermão do Monte. O verdadeiro significado de conhecer a Deus é de sermos tornados à sua imagem e semelhança, para a sua glória. É de nos tornar cada vez mais conhecedores de Deus, para identificarmos os nossos próprios defeitos e também identificarmos aquilo que Deus tem transformado em nossa vida. Diferentemente do ensino de Jesus, o ensino corrompido dos fariseus declarava que aquele que não havia matado um homem com a sua mão estava livre da culpa. Também ensinava que aquele que não havia poluído o seu corpo pelo adultério, ele estava puro e casto diante de Deus. E isso é uma profanação intolerável da lei. Calvino vai dizer, pois é certo que Moisés em todos os lugares exige o culto espiritual a Deus. Ou seja, a prática que nos leva a refletir Deus em nossas vidas, a andar juntamente com Deus e estarmos alicerçados com o nosso Deus. O profeta Isaías traz a palavra do Senhor, dizendo, já não suporto mais os vossos ajuntamentos solenes. Quem vos exigiu o pisar dos meus átrios? As vossas mãos estão sujas de sangue e de abominação. Jesus nos mostra que nós devemos conhecer a Deus. E a lei nos ensina sobre Deus. Nos ensina a sua graça, a sua misericórdia. Nos ensina que nós devemos buscar aquilo que é bom e agradável ao nosso Deus. E é isso que Ele espera do seu povo. Assim como vai dizer o profeta Miqueias, trazendo a palavra do Senhor, Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ou ainda, como vai dizer a nossa confissão de fé, nos ensinando sobre a lei de Deus, que embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei, como no pacto das obras, o pacto feito com Adão, onde ele viveria se obedecesse e morreria se comesse do fruto proibido, e sabemos o resultado que deu. Somos justificados e condenados ou condenados pela lei. Não somos justificados ou condenados pela lei, contudo ela nos serve de grande proveito como aos outros, se manifestando como regra de vida, a vontade de Deus e o dever que eles têm, os crentes, que ela os dirige e os obriga a andar segundo a retidão. E ela então vai nos ensinar sobre a convicção do nosso pecado e também sobre a nossa necessidade de Cristo, para termos a plena obediência e a perfeição da obediência nele. A lei nos ensina que nós devemos andar humildes diante de Deus. E isso nos revela o amor de Deus.
por humildes ou por humildade, nós não devemos entender como andar de cabeça baixa, encolhidos, tímidos, nos escondendo, ou coisa parecida. Mas é andar de forma consciente de quem somos ao lado de Deus e diante de Deus. Ou seja, aqueles que foram resgatados da sua culpa, da culpa dos seus pecados, pela graça de Deus revelada no Calvário. Pelo sangue vertido pelo seu Cristo, pelo seu Filho, o Cristo Jesus pregado naquela cruz. Entender que nós fomos reconciliados com Deus. E nós podemos assim andar juntamente com o nosso Senhor. Somos capacitados pela ação do Espírito Santo a viver de maneira para glorificarmos a Deus. E encontramos a forma de conhecer, de desfrutar do seu amor pelo seu ensino revelado nas Escrituras. Do Gênesis ao Apocalipse. Seja na lei, seja nos 10 mandamentos, seja passando pelos profetas, seja meditando nos salmos, seja mergulhando e aprofundando o conhecimento nos evangelhos, seja destrinchando as cartas. Nós somos ensinados a valorizar a Escritura e o ensino que dela emana para conhecermos a Deus. O velho e o novo mandamento nos faz entender que as leis dadas por Deus ao povo de Israel ensinam sobre o seu amor, sobre a sua verdade, sobre o seu caráter de santidade e naquilo que Ele quer que nós pratiquemos e andemos, que andemos com Ele. No nosso país, infelizmente, ainda acontecerá de leis pegarem ou não pegarem, leis bem elaboradas, mal elaboradas, que vão cair em desuso, porque faz parte da natureza humana ignorar as leis muitas vezes. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça conosco, porque nós recebemos a lei de Deus. A lei de Deus é perfeita e ela cumpre os seus propósitos. Nos ensina a valorizar, nos ensina a entender que no Espírito, no centro dos mandamentos, está o amor para com o nosso irmão, para com o nosso próximo. De vivenciar esse amor de forma sincera, comprometida, para refletir Deus em nossas vidas. Os mandamentos nos ensinam a zelar pela nossa integridade, a integridade do coração do crente, para sabermos e evitarmos o pecado, para resistirmos às tentações. E ela nos revela o amor de Deus, nos revela o seu caráter santo, nos revela também o nosso caráter corrompido e nos ensina a sua graça, que nos alcança por meio de Cristo Jesus. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, meus queridos jovens, não se afastem jamais das Escrituras. Não deixem jamais de valorizar a revelação de Deus por inteiro. Antigo e Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, tudo isso nos aponta para a aliança da graça, a aliança feita entre Deus Pai e Deus Filho, para nos salvar, para nos ensinar a seu respeito. Por isso a lei, ela continua tão válida para nós hoje, quando foi nos dias de Moisés, quanto foi explicada por Jesus, e quanto foi aplicada pelos apóstolos. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe a vivermos e a valorizarmos, a estudarmos e a aprendermos a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Amém.